E aí, pessoal, como que vocês estão? Já estamos na questão 2. Só que, né, eu tava olhando a prova e eu não vou fazer cada questão no vídeo, justamente porque eu olhei a questão 2 e eu vi que, tipo, pelo amor, é, é muito breve. Daí ficaria, tipo, 1 minuto de vídeo, daí, tipo, não compensa, fica muito ruim pra mim. E daí eu juntei as próximas duas questões, que também são bem simples, vamos assim dizer. E daí eu vou fazer a 2, a 3 e a 4 porque elas também são relacionadas, né? É tudo um conceito de base e talvez ajude a entender porque elas estão bem conectadas. E se não me engano, são as únicas questões envolvendo base na prova. Deixa eu checar aqui. O resto é tudo ácido, né? Que é vamos assim dizer, é o mais complicado e é o mais importante. Porque ácidos são mais usados, etc. Claro, bases são importantes, mas os ácidos eles são mais famosos. Então, mas é claro, não podemos esquecer das bases e daí a gente já vai, né, adentrar para entender o que é base, né? A gente viu que ácido sempre libera o íon, né? O cátion, H+, né? Então, entrou em contato com a água, H+. Regrinha do ácido, liberou H+. Qual que é a regra da base, então, né? Libera H-, sei lá. Não é... A base não é o oposto do ácido. Nesse sentido, né? Libera H-. A base, ela tem como característica liberar OH-. Ela vai liberar um ânion, ou seja, um íon negativo, né? Que é o oposto, né? Porque o ácido libera H+, que é um cátion, e que é positivo, e a base vai liberar algo negativo, né? Um ânion negativo, quando entra em contato com a água. Então a definição de Arrhenius é justamente isso, né? A 2 é que só vou pegar a resposta oficial para não ter risco, né? Que bases liberam OH-, OH. Eu não consigo fazer o menos lá em cima, então vai ficar OH-, né? Vocês, né? Por isso que tem que ter explicação também. Dá para entender que é OH-, OH-, como único ânion. Ânion em meio aquoso. Então, enquanto o ácido ele libera um cátion, né? O H+, as bases liberam OH-, sempre que entra em contato com a água. Tá, mas daí se você for esperto, você já começa a pensar. Para uma molécula ser um ácido, ela tem que ter H+, tem que ter H, né? Porque como que você vai liberar H+, se você não tem H, né? Então, usando a mesma lógica, toda a base tem que ter OH. É a mesma ideia. Se não tiver OH na fórmula, não é uma base. A única exceção é o NH3, né? A amônia. Só que daí é outra questão, é uma base de Lewis e não de Arrhenius. Então a gente esquece por agora, mas é bom saber. A amônia, ela é uma base. Por mais que ela tenha H, não tenha OH, ela é considerada uma base. Mas é outra definição, é a definição de Lewis. Mas a gente não vai adentrar a definição de Lewis, porque senão, né, daria alguns problemas. A gente está na de Arrhenius, e para Arrhenius tem que liberar OH-. E para liberar OH-, tem que ter OH na molécula. Que nem a gente pode ver aqui, ó. Aqui a gente tem OH, né? No MgOH, né? 2. A gente tem uma base, ela tem que ter OH. Todas as bases aqui, ó, tem OH. Por quê? Porque como que você vai liberar OH se não tiver OH? Então essa é a definição de base e ela já vai te dar uma ideia de como vai ser a molécula. E se lembra que quando eu expliquei do ácido, falei que você colocava o nome do cara lá,
Eu acho que talvez eu não tenha explicado isso, não falei isso. Mas para você colocar o nome de um ácido, você coloca lá o nome dele, né? Porque a gente não passou por nomenclatura. O nome dele mais ácido, basicamente, né? Mais a terminação que cada um tem, né? Se ele é um hidrácido ou um oxiácido. Aí vai ser suas regras, aí você tem que analisar o NOx, tem todas essas paradas. É um pouquinho mais complicado. Agora, se você está pensando na base, que é o foco agora, né? Porque o ácido vai ter uma questão só sobre nomenclatura de ácido, que é a 3 aqui na base, a gente vai ter uma já pedindo para a gente escrever a fórmula. A gente tem que perceber que hidróxido de lítio, hidróxido áurico, hidróxido de cromo, hidróxido de cúprico, hidróxido de cuproso, hidróxido ferroso, tem o nome hidróxido, né? Que é outro nome para base, então base e hidróxido é a mesma coisa. E mais um nome ali. Só que percebe que lítio é um elemento da tabela periódica, áurico é ouro, né? Se você lembrar na tabela periódica, Au, né? O Au é o símbolo do ouro. Hidróxido de cromo, cromo também é outro elemento da tabela periódica. O cúprico é de cobre, né? Porque é só lembrar na tabela periódica que o Cu, né? Eu vou evitar usar uma terminologia que possa levar a perda de foco. O Cu, ele é a representação do cobre, né? Então vai ter a sua inicial ali. E o ferroso, né, de ferro, né? Faz, né, pouco sentido. Então, se a gente analisar só o nome, a gente já consegue ter uma noção, e não exatamente, mas uma noção de como eu vou escrever cada uma dessas bases. Certo? A gente vai para 3, né? Agora a gente vai responder cada uma. Só que assim, tem um probleminha, né? Como eu estou considerando que nessa 3, né, quando eu vou fazer um hidróxido, qualquer coisa na verdade, eu quero que ele seja estável, né? Então assim, eu não sei se vai aparecer uma tabela periódica aqui no canto, seria muito legal, né? Eu não sei qual é o nível de, assim, que os meus editores vão se dedicar para esse vídeo. Mas assim, se a gente analisar o lítio, que é a da A, né? A 3A, hidróxido de lítio. O lítio, ele está na primeira família, né? Na família 1A. Então, o que isso significa? Que ele tem um elétron na camada de valência. Ele é um metal. Outra coisa que eu esqueci de falar. Sempre vai ter um metal na história, né? Hidróxido sempre tem um metal. Então assim, o lítio é um metal. Então ele vai querer doar o seu elétron, porque ele é caridoso, ele é compadecente com o próximo, ele quer ser legal, quer ir pro céu, essas coisas, quer ser do bem. E ele vai dar seu elétron pro OH, né? Só que você lembra que a base libera OH-? Então assim, OH é sempre menos, só que quando eu digo só menos, é -1. Então ele sempre é -1. O lítio é +1, né? Ele sempre vai dar um elétron e ele está satisfeito. Então o lítio dá um elétron e o OH ele vai receber o elétron, que é o que ele precisa. Então vai ficar lítio OH, pronto. Ele dá um elétron, o OH recebe um elétron, daí ele fica negativo, né? Então o lítio fica +1 e o OH -1, e daí formada a molécula. Tranquilo, né? Pode ter ficado um pouco confuso, porque eu não expliquei sobre os metais antes, né? Eu acabei esquecendo. Estou meio que resolvendo a questão e tentando explicar o conteúdo geral, e daí estou me atrapalhando um pouco. Mas, por exemplo, toda a base ela vai ter um metal. Por quê? O OH, né, como a gente viu, ele fica OH-, né? OH-. A gente falou antes e tal, discutiu tudo isso. Por que ele fica menos? Porque ele está lá na molécula dele e quando ele entra na água, separa, né, o OH do que ele estava junto. E o OH
é o cara que fica com o elétron. Só que para ele ficar com o elétron, quer dizer que alguém deu o elétron para ele. E quem que dá elétron, né? A gente aprendeu que quem gosta de dar elétron são os metais, né? Os metais, eles adoram doar elétrons, porque é a vida deles, né? E é mais fácil para eles darem do que receberem. Então eles doam um elétron para ficarem estáveis, né? Fechar o octeto, ou no caso do lítio, 2 elétrons. E o OH precisa de um elétron para ficar estável, né? Cada OH precisa de um elétron para ficar estável, né? Que a gente viu que ele fica OH-. Então se eu colocar mais um, né? Ele mais um com menos um, zera. E daí ele está estável. Então por isso que a gente tem o lítio OH, por exemplo, né? Porque o lítio OH é exatamente isso. Eu tenho alguém que está dando um e alguém está recebendo um. Quando você recebe um elétron, ou seja, um cara que é negativo, você fica negativo. Então fica OH-. Então eu acho que agora deu para entender show. Que toda base vai ter OH e um metal. No mínimo isso. Pode ter umas coisas a mais, né? Porque essas coisas de química aí é sempre uma loucura. Mas o metal e o OH sempre vai ter, né? Na regra de Arrhenius. Sempre vai ter. E daí, para a gente saber quanto que vai ter de cada um, a gente tem que analisar quanto que o metal vai doar. Quanto que ele doa. Ele doa, que nem o lítio, ele doa 1. Então precisa de um lítio, porque ele doa 1. E um OH, porque ele recebe 1. Então cada um fecha ali, né? Um dá 1, o outro dá 1. Recebeu 1, deu 1. Fechou, tranquilo. Tá mesmo número. Show. O problema é a próxima questão, é a B. Que a gente vai ter o hidróxido áurico. Se você lembrar, o ouro, ele está no meio da tabela periódica. Ele é um metal de transição. Todos os metais de transição, eles... Não todos, né? Porque a gente tem duas exceções, que é a prata e o... eu vou lembrar. Eu não estou com a tabela periódica aqui, então fica um pouco difícil para mim. Ok, Vinícius, corta até eu conseguir lembrar. Eu não vou pegar a tabela periódica, eu vou lembrar. Isso é em quantos minutos? 12 e 40. 12 e 40. Tá. Ok, agora tem uma tabela periódica. O zinco, né? O zinco e a prata são duas exceções. Só que assim, todos os outros caras, justamente por eles variarem, não dá para definir. Então eu achei que foi um pouco de sacanagem do professor colocar hidróxido áurico, né? Porque não tem como saber se você, só analisando NOx, quanto que doa, essas paradas. Não tem como saber. Você tem que praticamente decorar mesmo. Então, não tem muito que eu explicar aqui. Deve ter alguma explicação, só que isso vai muito além do que a gente estudou. Então fica até mais difícil de entender. Então, é o ourinho, né? O ouro. E daí, o ouro, o que ele acontece? Ele doa 3, no caso, né? O hidróxido áurico, ele consegue doar 3. Então vai ter o ouro, OH3, né? Esse 3 é pequenininho, seria tipo assim, ó. Cadê? Eu não consigo. Cadê? Aqui, isso. Seria assim, ó, né? Seria aqui embaixo. Mas, qual que é o problema aqui? Por que é sacanagem? Porque se fosse, sei lá, o ouro ou OH, não tem como eu saber. Porque como ele é um metal de transição, ele pode doar elétrons variáveis. Ele varia. Então é difícil de adivinhar.
Mas, né, se você sabendo, você responde tranquilamente essa. É o ouro OH3. Isso ocorre porque o ouro dá 3, para ele conseguir doar 3, né, para ele ficar estável nessa ideia, precisa de 3 caras recebendo um elétron, né, porque o OH só recebe um elétron. Então, 3 OH, cada um recebendo um elétron. Certo? A gente vai para C agora. A C também é meio sacanagem, porque o cromo é outro metal de transição. E daí ele segue a mesma ideia. O cromo vai ser OH3. Ou então o hidróxido crômico, né? Hidróxido de cromo, né? Hidróxido de cromo também vai ser quase igual o do ouro. Ele segue a mesma ideia. Então vai ter o cromo OH3. Mesma ideia, tudo que eu expliquei, tem 3, ele doa 3 elétrons, o OH cada um recebe 1, então precisa de 3 caras, cada um recebendo 1. E vai para D. D, né? D é mais legal, que é o hidróxido de cúprico. E daí entra numa questão da nomenclatura. Quando eu tenho... Você lembra que a gente falou no ácido que o Ico é o maior NOx e o oso é o menor NOx? Na nomenclatura da base, eu também uso isso. Então, quando o cobre ele tiver o maior NOx, ele vai ser Ico. E quando ele tiver o menor NOx, ele vai ser oso. Ou eu posso colocar de acordo com o número de elétrons, né, dele. Que é o que eu vou colocar na 4, porque fica mais fácil, né? O número do NOx dele. Então, tem que saber também, porque o cobre ele é um metal de transição. Justamente por isso que possibilita que existe Ico e oso, porque ele consegue variar e da mesma forma continuar estável. O cobre Ico, né, ou seja, o maior NOx que o cobre pode ter é 2. Então vai ficar OH2. Então cobre OH2. E o menor NOx do cobre é cobre OH, né? Que daí eu não preciso nem colocar entre parênteses, é cobre OH. Esse vai ser o oso, né? Justamente não tem como adivinhar isso, tem que saber. Então é meio que vai ficar... Eu não sou capaz de dar uma explicação do porquê que é 2 e porquê que é 1, né? Por que não é 3 e 2, por exemplo. Oi, tua mãe chegou. Tá, oi mãe. Oi mãe. Oi. Posso mostrar um negócio? Olha, tá meu lanchinho pra você de tarde. Tá? Eu vou botar na geladeira, você esquenta e come de tarde, não vai esquecer. Tá. Tá bom? Uhum. Então, basicamente é isso. Quando é uso, menor NOx. E daí vai ser simplesmente isso. Eu não sou capaz de explicar. Basicamente é aceitar, né? É algo que acho que provavelmente está bem além do nosso conhecimento. Porque daí acho que vai com questões de carga elétrica. E daí é um pouco mais complicado. Então a gente só aceita. É isso, não tem o que fazer. E eu meio que eu acho que foi meio sacanagem isso. Porque são metais de transição, fica complicado de responder, mas ele acaba considerando bem até. E daí a gente vai para F, que é o outro metal de transição, que é o hidróxido ferroso. O ferro, ele não é o cobre. Já deu para perceber, por isso que não é, né? O ferro ele vai seguir outra lógica. O menor NOx que ele pode ter é 2 e o maior é 3. Então, como é oso, é o menor NOx. Então, o menor NOx do ferro é OH2, né? É o menor NOx e o menor NOx do ferro é 2. Então, é ferro OH2. Então, bem tranquilo, né? Deu para entender show, eu acho. Se fosse hidróxido férrico, seria ferro OH3. Mas no caso, né, vai ser só o ferro OH2 porque é o oso, é o menor NOx. É importante ressaltar por que eu coloco o OH entre parênteses. Porque quando eu falo que é OH2, eu estou falando que a molécula OH duas vezes. Essa molécula duas vezes. E não 2H. É 2OH. Entende? Tem que tomar esse cuidado. Tem que ficar o OH entre parênteses
e daí colocar o númerozinho, o 3, o 2. Se você colocar sem o parênteses, parece que é OH2. E daí é outra coisa, não é o OH. Vai formar outro elemento. E daí tem que tomar sempre esse cuidado. Porque se você falar OH2, por exemplo, é a água, né? Só tá trocada a ordem. Não é H2O, né? Fica OH2, só trocou a ordem, é água. E eu não tô falando de água, eu tô falando de hidróxido. Tô falando do hidrônio, na verdade, né? Então tem que tomar esse cuidado, sempre o OH entre parênteses. Quando for só um, não precisa, porque quando é um não precisa aparecer, porque é um, né? Não faz diferença nenhuma. Se for 2, 3, 4, assim por diante, você vai colocar sempre entre parênteses o OH e o 2, que nem eu fiz aqui. OH em parênteses, OH em parênteses. Tem que tomar sempre esse cuidado. Certo? Tranquilo também, é uma questão que na verdade vai mais por saber qual o NOx, porque foi praticamente todos os metais de transição, tirando a A, né? A daí poderia fazer uma análise na tabela periódica, ver o NOx do lítio, né? Saber, ok, ele vai dar 1, tal, que não eu expliquei. Os outros são metais de transição e daí precisa saber mesmo, praticamente decorar quais são. Eu recomendo dar uma olhada, tentar refletir, saber qual será que é. Justamente porque eu não sei se isso vai cair na próxima prova, né? Então, se cair, você já tem uma noção. Você não vai tão longe. Ferro 2 e tal. É claro, ele não vai pedir tipo o tungstênio, né? Porque o tungstênio a gente nunca nem ouviu falar, né? Então ele vai pedir provavelmente do ferro ou do cobre, se ele pedir, certo? Ou do ouro, da prata que é estável, né? E do zinco também. E daí agora a gente vai para 4, que ela segue a mesma lógica, só que ao contrário. Porque na 3 ele dá o nome e quer a fórmula. Agora ele dá a fórmula e quer o nome. Então a gente vai usar a ideia de que, bom, se a gente analisou antes os nomes, a gente vai fazer a análise contrária. Então a gente já tem a resposta, fica até mais fácil. Mas se não tiver, a gente vai fazer como se a gente não tivesse, né? A primeira é o magnésio com OH2. O magnésio, se você olhar a tabela periódica, ele está na família 2A. Ou seja, ele sempre vai dar 2 elétrons. Por isso que é OH2. E se eu sei que ele é estável, né, ele sempre vai dar 2 elétrons, eu já posso de cara colocar hidróxido de magnésio. Né? Hidróxido de magnésio. Pronto, já está respondido. Por quê? Porque ele é estável, sempre vai dar 2 elétrons. Então ele não vai variar. Não pode ser magnoso ou magnífico, sei lá, magnísico. Não existe, porque ele não varia. Então eu já posso logo de cara responder hidróxido de magnésio, porque ele não varia. A B, ela fica um pouquinho mais complicada, porque é o estanho, né? O estanho, se você olhar, né, o SN, ele está na família 4A. Só que, diferente do carbono, ele é um metal. Porque a tabela periódica ela não é exatamente uma coisa reta, né? Então, mesmo ele estando na 4A, ele é um metal. Ou seja, ele vai querer receber elétrons. Só que percebe que está ali OH2, ou seja, ele só pode doar 2 elétrons. Só que ele está na família 4A, ele precisaria doar 4 elétrons. Só que o estanho ele fica estável assim, então a gente só aceita. Como ele está na família 4A, a gente presume que ele seja estável também. Então ele não vai variar muito. Então a gente também pode colocar só hidróxido de estanho. Porque ele está numa das famílias. Ele está numa das famílias representativas. Ou seja, ele está na família 4A. Então, terminou com A, ele é estável. Então ele não vai variar, vai ser hidróxido de estanho. Certo? Tranquilo também. Todos que estão na família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. 5A já não vai ter, né?
mas da 1A até a 4A são estáveis. Então dá para ficar tranquilo que esse número não vai variar, não vai ser uma variação, não vai existir a variação, então eu só coloco hidróxido mais o nome do metal, né? De magnésio, de estanho, por exemplo, lá hidróxido de lítio na 3, só isso. A C, a gente vai ter o césio, e o césio é legal, né? Porque o césio ele está na família 1A, e é a mesma coisa que eu falei. Tá numa família representativa? Tá na família 1A. Então se tá na família 1A, ele não varia, ele sempre vai dar um elétron. Deu um elétron, fechou, tá tranquilo, não quer mais nada, já tá feliz da vida. E agora ele tá de boa. Então ele não tem por que variar, ele vai ser só o hidróxido de césio. Opa, hidróxido de césio. Não tem por que ele variar. Então só isso já tá ótimo para ele. Então, resposta também tranquila, não tem muita dificuldade. Só colocar hidróxido e nome do metal. Eu acho que tá bem tranquilo, né, de entender até aqui. Agora complica um pouquinho, porque é a platina. Né? Percebe que ali é o PT, o PT, kkk. Lula livre. Como eu ia dizendo, a platina, né? Ela é um metal de transição. Você lembra que o metal de transição varia? Que a gente viu do ouro, do cromo e do cobre e do ferro. Todos esses caras variam. E a platina não vai ser diferente. Então, se ela varia, como que eu vou ter certeza se é o maior NOx, o menor NOx? Não tem como eu saber. A não ser, é claro, que eu saiba. Tipo, de cabeça, de cor. Então, no caso quando eu não sei, o que eu faço? Eu vou colocar hidróxido de platina. Porque não tem como eu saber. Só que, bom, como que esse é o único hidróxido de platina? Se, vamos supor, existe o platina com OH3, né? Como que eu vou saber diferenciar, né? Alguém fala hidróxido de platina, qual que é, né? Com 4 OH ou com 3? É justamente por isso que existe uma nomenclatura mais fácil, né? Que eu, no caso, usei na prova e eu acho que é o recomendável no caso em que você não sabe se é o maior ou o menor NOx, né? Se você sabe, é até melhor, né? Sabe aquela coisa de parecer inteligente? Você pode usar daí a nomenclatura, por exemplo, hidróxido ferroso, que é o ferro com NOx 2, né? Mais 2. Só que no caso aqui eu não sei, né? Tô aqui na prova, tá? Você também não quer perder muito tempo. Hidróxido de platina, como que eu vou identificar? Eu vou dizer qual que é o NOx dele, que é 4, né? Vou dizer em número romano, porque tem que ser chique em todo momento. Então, hidróxido de platina 4. É essa a resposta. Eu estou dizendo que é um hidróxido de platina, igual eu fiz com os outros. Só que como eu sei que existe a possibilidade dele variar, eu vou dizer qual que é o NOx nesse caso. É 4, né? Platina mais 4, né? Porque são 4 OH. Então, eu só vou indicar que é 4. Hidróxido de platina 4. Só isso mesmo. Não tem nenhum problema. Aí, eu sigo a mesma lógica. Porque o mercúrio, ele, né, o Hg, ele é um metal de transição também. Então, eu não tenho como eu definir. Ele varia. E daí eu uso a mesma lógica. Qual que é o NOx dele? Vai ser mais 2, né? Porque se você vem aqui, você olha esse 2 aqui, né? Então, se o OH é menos, vai ter menos 1 vezes 2, vai ficar menos 2. Menos 2 mais x tem que dar 0. Qual o valor de x com menos 2 dá 0? Mais 2. Então, o NOx do mercúrio... Opa! O NOx do mercúrio vai ser justamente... vai ser um hidróxido. Vai ser justamente 2, né? Porque mais 2, vai ter que ser mais 2 para ser estável. Vai ser hidróxido de mercúrio. E como que eu indico 2? Em romano, né? Porque romano é mais chique.
A. Ah, eu não consigo mexer. Ah. Olha, eu vou escrever de novo. Hidróxido de mercúrio 2. Você acha que me engano? Hidróxido de mercúrio 2. Então, acho que deu para entender tranquilo, né? Que daí é só você colocar hidróxido. Se ele for de alguma família representativa, né? Que é 1A, 2A, 3A, 4A, eu só coloco o nome dele, né? Hidróxido de magnésio, hidróxido de estanho, hidróxido de césio. Se ele for um metal de transição, eu vou colocar hidróxido, o nome do ferro, né? Hidróxido de platina, e daí eu vejo qual que é o NOx nesse caso. Nesse caso da platina ali é 4, então eu vou colocar mais 4, né? Deve ser o 4, daí eu coloco 4. Sempre em romanos, né? Porque o romanos sei lá, é chique. E daí o hidróxido de mercúrio, eu vejo ali qual que é o NOx dele nesse caso, é 2, então é o hidróxido de mercúrio 2. Então, acho que ficou bem tranquilo de entender, né? Eu acho, né? Espero. A 3 também eu acho que é bem tranquilo, é só fazer o caminho contrário, né? Você olhar o nome e tentar interpretar. Ficou um pouquinho mais complicado justamente porque tinha vários metais de transição. Mas eu acho que deu para entender, né? Eu espero. Qualquer coisa, qualquer dúvida também é só pedir, né? Eu tô aqui disponível. E a 2 é só a definição de base, né? Então, por mais que eu tenha juntado todas as questões, acabou ficando um pouco mais longa, eu espero que tenha ficado fácil de entender. Até porque é uma questão mais básica, mais tranquila também. Certo? Muito obrigado pela companhia, pela presença. E eu espero que vocês continuem vendo, né? Tenham entendido o conteúdo. É isso. Obrigado.